estamos aqui começando mais um podcast. Estou aqui com o meu companheiro de programa, o Isaac Meneguzzi, e com dois participantes especiais, que é a Tamires Brasil e o Felipe Borges. Então, gente, no podcast de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre política, falando também sobre o livro da Gabriela Prioli, que é um beabá sobre a política. E o livro, a gente ficou responsável pelo capítulo 6, que é Como os votos foram transformados em mandatos. Eu gostaria que eles respondessem o título do capítulo. Então, respondendo a sua pergunta sobre o título do nosso capítulo, o título nada mais é que como o voto se transforma em mandato. E o título esse se refere à etapa de voto do cidadão até o mandato do político que está propício a exercer o cargo. E essa etapa, ela vem através das eleições e dos cargos políticos no primeiro e segundo turno em algumas ocasiões. Então, Felipe, sua explicação ficou super explicada, deu super para entender sobre o assunto. E quero saber de você agora, Tamires. Existe algum tipo de sistema? Então, existem vários sistemas, só que um deles é o sistema majoritário, que tem o executivo e os senadores. O executivo é o voto do presidente, governador, e nele, quem não obtiver mais da metade dos votos, tem que ser feito um segundo turno. Já os senadores não, quem tiver mais votos já é o candidato. Então, também sua explicação ficou muito boa, mas eu queria saber se um dos dois consegue me responder o que seria o sistema proporcional. Pode falar. Então, o sistema proporcional, ele nada mais seria o sistema que elege os deputados federais e estaduais, e assim também como os vereadores. E esse sistema, ele tem as cadeiras separadas de acordo com a quantidade de políticos que tem na área da concorrência para esses cargos políticos. Então, gente, como vocês estão vendo aqui, o podcast está muito interessante. É um assunto que é extremamente importante de se falar, ainda mais porque esse ano é um ano de eleições, e tudo mais. Então, dá pra ver que o Felipe e a Tamires entendem bastante sobre o assunto, eles conseguem transmitir super bem. E agora eu vou deixar meu parceiro Isaac perguntar alguma coisa sobre. Já aproveitando o gancho do assunto, eu queria saber o que é o voto de legenda e nominal. Então, tem o voto nominal, que é o voto direto no partido, e tem o voto legendário, que é o voto no partido, e ambos contribuem para o total de votos. Então, gente, entrando nesse assunto super importante, também entra a cláusula de barreiras e de coligações. O que seria? Então, a cláusula de barreira, ela estabelece um mínimo acesso aos partidários a fazerem como eu posso assim dizer, fazerem uma propaganda eleitoral. E qual era o outro mesmo? Cláusula de barreira e a de coligação. As coligações, elas influenciam as cadeiras eleitorais nas eleições. E a coligação proporcional, ela foi proibida a partir de 2020 por causa de problemas que tiveram com essa lei. Então, gente, estamos chegando agora em mais um fim de um podcast. Agora eu vou ver aqui no chat uma perguntinha por último, para poder fazer para os nossos entrevistados, para a gente estar encerrando o nosso podcast de hoje. Tem uma pergunta daqui da Elma Maria, que tá perguntando assim, falando, que amou o podcast e perguntando, como vocês têm tanto conhecimento disso? Pode falar, pode começar. Então, a gente se aprofundou na área, estudando, querendo saber, buscando informações de como é a política e essa área assim, de eleições e cargos políticos e mandatos. E tudo isso a gente conseguiu aprender num livro, Política para Todos, da Gabriela Prioli, que, por sinal, é um livro maravilhoso para aquele que não entende de política, para aquele que entende de política, para aquele que quer saber mais. E esse livro, ele é de fácil entendimento. Você vai ler esse livro, você vai entender o básico do básico e vai se aprofundar cada vez mais no que é os mandatos, votos e tudo mais. Então, gente, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!